Porque ela não se relaciona consigo mesmo. É assim, eu não vou buscar felicidade. Eu sou feliz, por isso eu vou para um relacionamento para partilhar a minha felicidade com outra pessoa. Há pessoas que não precisam de namorado, precisam de tratamento, não precisam caramba! Não está fácil. Veja só, não consigo comprar telefone, arranjo um namorado. Não, você tem que arranjar emprego. Caramba! Estou muito triste, arranjo um namorado, arranjo uma namorada. Não, você tem que... Porque senão transforma-se em relacionamentos doentios. É aquela gangrena em que é uma relação de sanguessuga. E isso é prejudicial. Gente, a conversa com o professor Elavoco foi ótima. E se estiveres a ouvir esta conversa em versão curta, quer seja no Facebook ou Instagram, saiba que já podes encontrar este episódio completo lá na nossa página no YouTube. Encontrarás este episódio e os outros episódios que já realizamos. E também é lá onde estarão os próximos episódios. Mas se não quiseres se relacionar com o YouTube, não te estresses. Podes encontrar os mesmos episódios também no Spotify, no Anchor, onde temos a nossa página oficial, e também no Google Podcasts. É ali onde encontrarás todos os nossos episódios, então não perca, fica bem ligado, fica atento. Gente, outra coisa. Se comunicar é uma das habilidades, aprender a se comunicar adequadamente é uma das habilidades mais importantes e necessárias na nossa vida, quer seja na nossa vida privada, tanto quanto na nossa vida profissional, quando estamos a nos integrar no mercado de trabalho. E muita gente acha que se comunicar é simplesmente falar, saber falar, mas deixa de dizer já uma coisa. A comunicação vai muito além. E muitas das vezes somos mal percebidos e mal entendidos. Então é necessário que nós aprendamos a nos comunicar melhor. E como também estamos dentro de uma sociedade, tem muita gente que vem de diferentes lugares, é necessário que a gente saiba realmente fazer da melhor forma possível. Porque é através da comunicação que teremos os nossos resultados. É através da comunicação que iremos apresentar as nossas qualidades, os nossos talentos, e também iremos observar e receber as outras pessoas. Gente, aprendam a se comunicar. E para isso tem um canal agora disponível no YouTube, também com uma página no Facebook. Este canal é o Comunicação com Força. É mesmo para aprenderes com força comunicação. Vais aprender a te comunicar melhor. E isto aqui não é aquela coisa simplesmente para jornalistas ou qualquer coisa parecida. Gente, é realmente para ti, para toda a gente. Se tens dificuldades em te comunicar, este é o canal para si. Se queres aprender algumas dicas de como se comunicar melhor, este canal é para si. E se conheces alguém, um amigo, amiga, namorado ou namorada que também não consegue e tem dificuldades naquele momento de se comunicar, gente, manda dar-lhe aí uma visita neste canal e tenho certeza que encontrará bom conteúdo que lhe vai ajudar. E agora, deixa-me aqui agradecer o Edvandro Carlos por ter participado, por ter estado... Foi ele o primeiro a participar aqui dentre as nossas conversas no nosso podcast. E, olha, Edvandro, muito obrigado. Estamos juntos. E, olha, já agora, o Edvandro trabalha com design e marketing. Caso alguém esteja interessado em criar e melhorar a sua marca, criar uma identidade visual, deixa já dizer, o Edvandro está disponível para consultorias para ajudar-lhe a fazer o seu negócio crescer. Então, é isso. Outro detalhe muito importante, gente, deixem aí nos comentários o nome das pessoas com quem vocês querem que nós falemos, não é? O nome das pessoas com as quais vocês gostariam de conhecer o percurso, a história, para ele contar um pouquinho da sua história aqui connosco. Olha, e nem precisa ser aquele famoso, não precisa ser famoso quanto o professor Elavoco, pode ser qualquer pessoa. Então dá-nos aí a sua opinião, dá-nos um sinal para nós conversarmos com essa pessoa e contar a sua história. E essas pessoas têm muita experiência que
vai ser útil certamente e será útil na vida de alguém. Na minha já é. Então, fique connosco. Deixe nos comentários as pessoas, o nome das pessoas, as pessoas com quem vocês gostariam que nós interagíssemos e também o vosso feedback sobre o episódio passado e o episódio recente. Esta conversa com a professora Lavoco. E se quiser dar uma dica para a professora Lavoco, também deixe aqui um comentário. Quer seja no YouTube, Facebook ou numa de nossas outras plataformas. Fique ligado. Agora vamos ouvir a conversa, porque está mesmo fixe. Então vamos lá. Em função do horário, claro, então sintam-se abraçados e sintam-se saudados. Eu, professor Lavoco, pois, então, estava a falar sobre ser famoso. Não sei, eu não me acho famoso, também não me acho estar a gerir fama, mas eu só acho que há necessidade de continuarmos a fazer alguma coisa relevante. E, aliás, ultimamente eu tenho estado a me classificar assim, numa pessoa relevante, numa pessoa a ter-se em conta, porque quando se fala de famoso, normalmente tem-se buscado ser famoso pelo quê? E quando a pergunta for pelo quê, eu tenho muita coisa que se faça, que se fale de mim, muita mesmo. Eu escrevo, eu faço palestras, dou aulas, eu marco conversa com as pessoas, faço acompanhamentos, faço aconselhamentos, faço caminhadas. Então, e tudo que parece que tudo que eu coloco mão tem uma certa forma de borbulhar, não é? Às vistas. Então, em vez de ser famoso como tal, eu vou me considerar uma pessoa relevante. Olha, gente, como vocês já perceberam, o professor Lavoco é uma pessoa com quem mesmo dá para conversar, porque ainda assim nem perguntei quem que ele é, o que é que ele faz, já nos deu aqui muitas dicas. Mas olha, e para quem estiver aqui a ouvir agora, provavelmente irá ouvir um pequeno ruído, algum barulho extra, mas isso deve-se porque nós estamos a gravar num local em que tem muita atividade a acontecer, porque conseguimos só ter essa conversa com o professor aqui porque ele está na correria. Então é isso, esta aqui é mais pura verdade. Mas independentemente disso, do que acabaste de falar, tem ainda muita coisa que nós precisamos, né? Eu tenho esta curiosidade particular e creio que outros têm muitas curiosidades. Só para deixar já claro aqui algumas coisas que obrigatoriamente vamos querer falar. Vamos querer falar sobre a tua obra literária, e isto aqui não vai passar. Vamos falar também sobre, já agora, estas viagens que estás ali a fazer. Acrescendo a isso, vamos voltar um pouquinho no passado, porque te vestes, e eu acompanhei que durante um bom tempo, não sei se já paraste, trabalhaste muito em questões de relacionamentos. Eu não sei como é que está o meu relacionamento, então ainda bem que estás aqui. E é isso. Mas antes de tudo, como é que te defines? Porque fazes tanta coisa. Como é que as pessoas podem olhar para si e te definir? Será que vão definir-te como professor, escritor, aconselhador? Como disseste que fazes caminhada, alguém que faz um caminheiro? Ou como é que se pode definir? Bem, definindo aqui, eu vou fazer uma definição química de mim. Eu sou água, que pode ser encontrada em estado sólido, líquido e gasoso. Então, a depender do estado em que eu me encontrar, então você pode... O gelo é água, o gás é água, e a água no estado líquido também é água, e a composição química é exatamente a mesma. Então, eu me defino assim. Eu sou uma pessoa de alguma versatilidade. Não é por simples vontade de fazer tudo. Não sou tudólogo. Eu sou daqueles que não sabe tudo, sobretudo sabe. Caramba, mas isso complicou tudo. Eu não tento ajudar. Então, não. Pronto, explica para uma cabeça dura como a minha, em palavras miúdas. Eu só sei que eu só peguei aqui as águas. Pois, então, já essa tendência de rotulação de sendo eu um tudólogo, não sou tudólogo.
Deixa-me já dizer que eu sou professor mesmo, que dá aula, e professor de matemática, não parece, mas sou. Entretanto, eu lido mais com a matemática da vida do que a matemática dos números. Aliás... Mas os professores de matemática tendem a parecer ser mais chatos, assim. E eu sou essa versão, essa exceção, vamos chamar assim, dos professores Desculpa, chatos. professores de matemática. Caramba, tem um professor de matemática muito fixe que eu conheço. Não, mas isso é verdade. Os professores de matemática normalmente são carrascos, são feios, não são comunicados. Eu disse feios? Pois, não fui eu quem falei. Tá bom. Não, mas já agora, né? Tem aqui um charme. É super charmoso. E este corte já é uma imagem de marca, não é? Mas pronto, eu tenho que responder as perguntas que você me fez. Tenho que responder. Pronto, vamos voltar então à essência. Então, voltando ao ponto, eu estava a dizer que como é que as pessoas me definem? Professor Elavoco. Agora, só que há uma tendência natural de rotular e classificar as pessoas. E quando muito, estratificar as pessoas pelo que elas fazem, não necessariamente pelo que elas são. Porque o que nós fazemos não resume aquilo que de facto nós somos. Ou seja, os nossos atos não definem aquilo que nós somos de facto. Há essa tendência de vai lá, alguém está a roubar, é gatuno. Certo. Alguém está a mentir, é mentiroso. Alguém está a se prostituir, é prostituto. Mas só que há certos atos que são circunstanciais. Repara. Então, nós não podemos ser definidos pelas nossas atividades e muitas vezes aquilo que fazemos é uma reprodução hipócrita ou então circunstancial daquilo que nós queremos que as pessoas saibam que fazemos. Há um texto meu que circula por ali, até preciso fazer um repost, que diz que eu não sou aquilo que eu faço. Entretanto, se o professor Elavoco dá aula, não é só o professor que dá aula. Se o professor Elavoco dá palestra, não é só o palestrante. Então, há essa dificuldade de as pessoas me rotularem. E eu faço questão mesmo que aumente ainda essa dificuldade. Em tempos, sim, falaste há pouco tempo, Gomes, que eu dava palestra de relacionamento, mas foi um comportamento, foram certos atos circunstanciais, oportunos, é lá onde comecei, e se calhar para lá volto. Mas houve uma necessidade de fazer essa remodelação, essa evolução, essa alternância, porque eu me recuso a ser rotulado assim, professor que fala para os casais, professor que dá palestra sobre relacionamentos. Eu falo sobre muitos assuntos, por exemplo, desenvolvimento pessoal, gestão de carreira em si, relacionamento, vários assuntos, abuso sexual, enfim. Então, a malha que constitui a minha intelectualidade é ali, então, as pessoas, se quisessem me rotular, deviam me rotular, então, como um intelectual. Porque eu defino como intelectualidade. É a capacidade de você ter um domínio mínimo que seja em torno de vários assuntos. Só que os nossos intelectuais são assim: se for médico, só sabe medicina; se for economista, só sabe economia; se for, advogado, só sabe direito. Então, há essa necessidade de variação, porque é isso é inerência do exercício da intelectualidade. Não estou a dizer que nós sejamos tudo, façamos tudo, entretanto, que variemos, que ampliemos os nossos horizontes culturais, porque é só ampliação do horizonte cultural. Desde sempre teve esta perspectiva, este desejo de caminhar nestas diversas áreas, ou foi... Pronto, como é que eu posso colocar isto? Desde sempre foi assim, teve este desejo mesmo, ou é, na verdade, a nossa sociedade que nos obriga a não estar parados em uma só posição? Talvez o mercado angolano também nos coloca nessa posição, não oferecendo benefícios concretos, caso seja ligado a uma área exclusiva. Eu, na verdade, ainda assim não contrario a necessidade de especialidades. Das especialidades são necessárias. É necessário que tenhamos enfermeiros que só são enfermeiros, médicos que só são médicos, porque parece ser um paradoxo que eu estou aqui a fazer. Entretanto, não.
Eu sou professor e a minha especialidade é matemática. Não sou um péssimo professor de matemática, obviamente. Vamos perguntar aos estudantes. Podem perguntar, estão à vontade. Para os estudantes, se tiverem aí, podem comentar, por favor, para explicar isso. Aliás, porque os professores de matemática são mesmo avaliados pelos seus alunos, não é o professor que diz. Mas se quiser, o professor é avaliado o resultado, né? Vamos lá, o professor de matemática é avaliado pelo que os seus alunos absorvem, porque a dificuldade da matemática, na verdade, não está em aprender, está em ensinar. Um bom professor não é aquele que sabe muita matemática, é aquele que ensina bem, ensina muito. Deixa eu pegar este trecho. A dificuldade na matemática não está em aprender, mas sim em ensinar. Exato. Isso eu vi muito fumo durante os meus anos a fazer matemática e não foi nada fácil. O meu professor parecia todo relaxado. Gomes, o que há escassez, o que há em carência é professores que ensinam matemática. Existe muita gente que sabe matemática, é muito muito avançado, muito para frente quando o assunto é conhecimento. Mas só que conhecimento é só um conjunto de informações. Agora, há essa capacidade de transformar essa informação em ensino, é ali então onde se medem os bons professores. Okay. O que não há é bons professores que consigam tornar a matemática fácil. Porque o difícil não é aprender, o difícil é ensinar a matemática. Eu estou a fazer uma paráfrase de Maria Augusta Ferreira, que também é professora de matemática, que diz que a dificuldade da matemática está em, parafraseando, né? Não está em aprender, mas em ensinar. Então, nós não temos bons professores de matemática porque não temos muita gente que ensina a matemática, porque a matemática consiste em transformar o difícil em fácil. Quando muito, se aparecem essas pessoas, parece ser um golpe no fígado dos professores, porque a ideia é que o professor tem sempre que saber mais que os alunos, e se ele mostrar todos os caminhos, todas as pistas, ou seja, quanto mais difícil, melhor, porque temos que admitir, há esses professores que dificultam ainda mais o próprio processo de transmissão. Eu só tenho que chamar aqui uma observação para quem está a ouvir, estava a estudar já, pegando a matéria de matemática, e de repente ouvindo essas palavras disse, a culpa não é minha, é do professor. Esquece, vais reprovar mesmo. É melhor tu voltar lá a estudar. Mas viemos conversar sobre matemática? Não, nós não viemos conversar sobre matemática. Então, mas é isso, olha, vá lá estudar porque também você tem suas responsabilidades para com a matéria. Então vamos ao que é essencial. O que queremos saber é sobre a sua história. Inicialmente, porque também queremos saber sobre outras coisas. Como é que isso tudo começou? Qual foi a primeira ideia que surgiu? Porque hoje o professor Elavoco, como toda a gente aqui conhece, e quem não conhece pode acessar até as redes sociais, vai ver o trabalho. Eu posso chamar um trabalho de intervenção social até. Vai ver o trabalho todo que ele tem realizado e que na verdade ainda está aqui, nós só lhe roubamos um pouquinho na jornada. E é um trabalhão mesmo. Entretanto, qual foi a primeira ideia? Como é que isso tudo começou? Bem, na escola, eu disse que sou professor. Ainda, infelizmente, sou professor. Ok. Digo infelizmente porque eu estou a caminho de deixar de ser-lo. Espero que a minha diretora não ouça essa entrevista. Pelo menos essa. Ele estava a brincar, senhora diretora. Ele estava a brincar. Okay. Mas pronto, tudo começou na escola. Eu na escola até não diria. Começou há um pouco mais tempo. Na verdade, eu sou crente, sou cristão. E em contacto com a Bíblia, né? Com os grupos corais que eu dirigi durante vários anos, houve aquela necessidade de dirigir certos estudos bíblicos, e só que eu sou daqueles que sou muito arrojado, eu não sou perfeccionista, sou exigente comigo mesmo, sobretudo a minha exigência é mais voltada a mim do que aos outros, porque exigência voltada aos outros é chata, voltada aos outros é incômoda. Okay. Entretanto, a minha exigência primeiramente está comigo mesmo. Nada que eu faço tem que ser de qualquer forma. Acho que esse é o diferencial em tudo que eu faço. Eu faço tudo com esmero, com qualidade, com empenho. Eu coloco alma, coloco vida, coloco
eu invisto tudo, até nessa entrevista assim. Eu estou a ver aqui, eu estou a me sentir, olha, só pela forma como está a falar, eu estou a me sentir aqui energizado, como se tivesse tomado uma Red Bull. Olha, falei Red Bull então patrocina isso aqui. Então, Pois, então eu estava a dizer que eu coloco energia em tudo, coloco alma, coloco vida. Por mais que seja uma entrevista de 5 minutos, 2 minutos, eu quero que tudo que eu faço seja intenso. pois, Até mesmo ao comer, eu não como de qualquer maneira. Caramba. Eu faço tudo. Porque é assim, para mim é assim, ou faço e fiz bem, ou não faço. Ok. Ou tenho e é bom, ou não tenho. tem que dar significado à sua existência. Exato. Tudo que eu faço, até as coisas mais simples, né, tendem a ser, né, tendem a ter esse impacto de qualidade. Pois. Então, voltando ao que eu estava a dizer, então eu comecei a pregar. Só que é uma pregação tão eficaz que começou a causar algumas cócegas aos ouvidos das pessoas que já estavam há muito tempo, já eram os tais ministros, os tais sacerdotes, os tais socialmente ou então religiosamente aceitos como sendo pregadores que falam no lugar de fala. Entretanto, vem um elavouco simples, um irmão simples, não sei se veio da onde, a pregar com toda a convicção, toda a intrepidez. Enfim, eu já li a Bíblia inteira durante 5 vezes. Eu já fui professor de estudo da Bíblia. Eu manjo Bíblia. Um dia desse eu já vou ter uma conversa sobre esse assunto. Com certeza. É um aspecto que eu ainda não mostrei à sociedade, assim de uma forma, não nessa fase em que as pessoas que me conhecem é um público maior, mas há um pregador adormecido ou então latente dentro de mim. Há sim um pregador. E até a minha pregação é intensa e com intensidade. Eu entrego bastante. Tem projetos de vir a se tornar um pastor? Não. Pronto, vamos continuar. Entretanto, é lá onde começou o contato com a fala, com as pessoas. Então, ali começou. E dali, então, aquele bichinho começou a acordar e comecei a fazer algumas intervenções junto aos meus alunos. E aí comecei a dar as primeiras palestras na sala de reuniões na minha escola. E ali evoluí. Me chotaram da escola. Caramba! Porque chegou um tempo em que o diretor disse assim: olha, Elavouco, os alunos, quando você anuncia a palestra, não assistem a aula. Por castigo, não há mais palestra aqui. Mas só que aquilo foi um bom golpe, que foi interessante, porque ele, até agradeço até hoje, Dr. Luiz Jacinto, na época, foi meu diretor. Aquele não, o último não, que eu saí furioso do gabinete dele, mas eu agradeço hoje por aquele não, porque ele empurrou-me literalmente para fora. E aí então evoluí para outras escolas, mediateca, enfim, porque eu aprendi uma grande lição naquele momento em que às vezes temos que perder para ter bons ganhos. Então, é aí onde começou. E claro, de lá para cá não mais parei. Fui navegando em vários assuntos, falando de vários temas. Há temas que parece que nada a ver comigo. Houve um dos temas que eu nunca repeti, mas foi dos mais intensos que eu elaborei. Olha, que foi... tens mesmo, só estou aqui a pensar, tens mesmo razão. Temos que perder para poder ganhar. Eu perdi o meu cabelo, eu espero que volte a ganhar. Pois, então, eu estava a dizer, é um tema que eu abordei, que um dia desses talvez eu possa voltar a abordar, que foi dos mais desafiadores que eu estudei durante 48 horas, literalmente. Eu fiquei 2 dias acordados, em que dormi em média 2 horas por dia. Então fiquei, 46 horas acordado. Que foi ciência versus religião, conflito ou harmonia. Okay. Foi o tema mais desafiador até hoje na minha vida toda. E veja que eu nem falo disso, você está lá a falar de relacionamento, entretanto... Não, ainda estamos nesta fase. Olha, gente, a vida é assim, não é? Tem vezes que estamos... É assim, na verdade. Estamos em uma fase, depois saímos desta fase, vamos para outra e por ali vai. Já agora, deixa-me só pegar aqui, se precisar de um copo, não sei se vai precisar de um copo. Tá bom. Tá? Um copo. Mas para mim pode trazer-me só um copo, vamos. Muito obrigado. Temos aqui... Pronto, o copo está aqui. Então, como estava a dizer, foi expulso destas instituições e ainda assim continua a trabalhar, não é? Porque eu acho que às vezes o campo de ação
eu começo a compreender e já agora não falo isso com dor no coração, não falo isso para lamentar, não gosto muito de pessoas lamechas. Perdão, eu não falo isso como sendo, vai lá, um destilar de revolta, de arrependimento, né? Não mesmo, porque é o que eu disse, há certos campos que se fecham para que outros campos maiores se abram, há certas portas que se fecham para que outras maiores se abram. Então, se as portas se fecharam anteriormente, hoje considero muitas outras portas abertas, tenho que dizer isso mesmo, sem falsas modéstias, que se abriram para mim. Entretanto, fecharam lá e abriram aqui. E ainda bem que se fecharam. Ok. Então, de lá para cá tem sido um desafio muito grande mesmo, porque tenho que dizer, isso às vezes pode soar alguma arrogância, prepotência, mas eu que eu creio e acho, me vejo assim, é que primeiro que a profissão de professor se apequenou para mim, professor resumido em quadros giz, se apequenou para mim. E também até o próprio Lubango se apequenou para mim. Mas só focando nesta área, mas ainda assim continua assumindo as responsabilidades de professor no quadro docente, não? Quando ligaste para mim hoje de manhã, ou seja, quando estávamos a falar, eu estava na sala de aulas. Perfeito. Então, eu acho que respondo a... Perfeito. Ainda assim... É uma pergunta recorrente. É uma pergunta recorrente. Mas, professor, ainda dá aula? Dou sim, dei aula hoje, darei aulas amanhã e na sexta-feira é minha folga, de horário, folga mesmo. Okay. Claro, as pessoas têm direito à folga. Os professores têm uma ótima vida. Quem não quer ser professor, levante a mão. Eu. Não, está a brincar. Ser professor é ótimo. Mas... Entretanto, depois desta situação da igreja e ali da escola, eu quero exatamente tentar entender. Qual foi o primeiro projeto? Será que foi o livro? Será que foi aquela questão do aconselhamento de casais? Não sei se é assim que também se chama. Qual foi a primeira atividade fora do quadro docente e também da igreja? Às vezes tem essas vestes de palestras, mas na verdade não é muito palestra. Eu até às vezes tenho chamado de percurso que eu precisei percorrer, passar a redundância, para o alcance de um objetivo bem maior, né? Isso tudo de palestras, encontros, caminhadas, aconselhamento, isso tudo são pretextos, são fases do percurso que eu precisava caminhar, precisava trilhar. Entretanto, o livro o livro em si também não é um projeto. O livro é uma consequência desse todo o percurso. Porque assim, não, quem é que está... Desculpa, o livro vem mais tarde. Eu quero deixar o livro para que... Não, mas eu mesmo isso ali, eu entendi a sua pergunta. Porque quem é que está indicado, quem é que está capacitado ou seja, o livro é resultado de quê? Qualquer livro é resultado de conhecimento, de experiências e de pesquisa. Okay. Então, conhecimento, eu tinha que ter um conjunto de informações, experiências, eu tinha que ter um percurso, porque tem que ter a pessoa mais indicada para falar é alguém que vive, alguém que participava, alguém que participou, alguém que viveu na primeira pessoa. Essa pessoa está capacitada, está indicada, está até autorizada para escrever um livro, porque senão vamos fazer um exercício hipócrita de falar para os outros aquilo que nós não vivemos, aquilo que nós não experimentamos, e também de pesquisas. Então, pronto, eu tinha que ter esses 3 requisitos, que são meus requisitos. Esse é o meu crivo. Todo livro tem que ser resultado de experiência, pesquisa ou conhecimento. Então, eu estou fazendo um percurso. E o percurso resultou neste, que é o primeiro livro. Então, como não era para falar de livro ainda, então vamos avançar. Então, a primeira atividade, a primeira experiência foi qual? Qual foi o primeiro projeto em que as pessoas começaram a observar e viram: olha, o professor Ilavoko tem superstar. Não é? Eu não me acho superstar. Não, a partir de hoje eu digo e defino o professor Ilavoko como superstar. E quem contestar pode vir aqui falar comigo. Depende muito da definição que nós temos de superstar. Mas pronto, brincadeira, vamos embora. Então, as primeiras atividades foram mesmo como palestrante. A sociedade começou a reconhecer-me como palestrante. Lá há muito tempo recebi
muitas pedradas. Estão emocionados, estão a imitar não sei lá quem, enfim. Entretanto, as minhas palestras, quem assiste as minhas palestras sabe, testifica que não é um copy-paste. Quem assiste as minhas palestras sabe que é completamente conteúdo de raiz. É ali onde está o diferencial. Eu não sou daqueles que vai pesquisar não sei aonde, num livro, então convoco as pessoas, vamos dar palestra. Não, eu chamo as pessoas para sentar, para trazer conteúdo de raiz. E, aliás, é ali onde está também o grande potencial em mim. Eu trago conteúdo de raiz. Essa entrevista aqui, até essa entrevista, eu não sabia quais eram as perguntas. É uma conversa. Essa conversa. Pronto, Veja só conversa. Que eu não sabia quais eram as perguntas e também não sabia, claro, que não saberia quais seriam as respostas. Não é algo ensaiado. Esta é a grande diferença daquela coisa de entrevistas. Exato. Que já dariam as perguntas, vamos falar sobre como isso. certas, não adianta falar. Então, aqui estamos. Olha, estamos a fazer aqui sem pauta, infelizmente. Exatamente. Ou felizmente. Felizmente. Por quê? Porque eu acho que isso soa mais espontâneo, soa mais natural. Isso é conteúdo de raiz. E a coisa que eu vou falar aqui, ou então que falei, que nunca falei, nunca dei como resposta numa dessas conversas. Entretanto, o meu diferencial está ali. As minhas palestras são conteúdo de raiz. Eu faço mesmo uma questão de que, se os outros produzem, eu também posso produzir. Aristóteles, Platão, sei lá, com todo o respeito que se devem a ele, se eles todos são pensadores, são tidos como pensadores, então também posso sentar, pensar e produzir. E eu faço isso. Várias vezes fui acusado, não, isso aqui é muito profundo, talvez foi buscar num livro qualquer. Tá bem, busquem o livro que você acha que está lá, está o conteúdo, e vamos comparar. A próxima vez que lhe acusarem, também manda para mim. Entretanto, eu trago esse conteúdo de raiz. Aí está o diferencial. Sou criativo, me considero uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito espontânea, uma pessoa que se explora muito, uma pessoa que exige muito de si, conforme eu disse no princípio. Então isso é que tem estado a ser como assim, cartaz, não é? Para aquilo que é o conhecimento geral, né? Conforme a sociedade me conhece. Para se comunicar melhor, pesquise as páginas Comunicação com Força do Facebook e YouTube. Certa vez eu estava num dos meus esforços amorosos, deixa-me deixar claro que já não são mais assim, já não faço essas coisas, e estava meio complicado, e ela me disse, epa, vamos ainda lá fazer uma visita ao professor Elavoco numa das suas atividades. Sim. E eu disse, professor Elavoco? O que é o professor Elavoco, pá? E o que é que nós vamos lá fazer? Então fui aí na net, vi as atividades relacionadas a aconselhamento amoroso, não sei se eu chamo assim, que estava sendo realizado. Mas eu fugi, não sei porquê, não lembro porquê. Entretanto, pois isso aqui é uma brincadeira, pode ser verdade. Entretanto, como é que isto aqui surgiu, estas palestras? É assim, E porquê que se focou já agora nos relacionamentos? Por quê? Porque é assim, há pouco tempo mandaste chamar um copo. Se você encher esse copo, ele vai transbordar. Tudo que enche, transborda. E esse transbordo é necessidade. Okay? É óbvio, é inerência de estar cheio. E toda pessoa que sabe, conhece, está cheia de ideias, de pensamento, vai querer exteriorizar de alguma forma, seja em livros, palestras ou algo assim parecido. O que me caracteriza é esse gosto de ensinar, esse gosto de partilhar, sobretudo. Uma coisa que me caracteriza eu não tenho problemas absolutamente nenhum em partilhar até as minhas coisas íntimas, por mais feias que sejam. Eu não tenho problema de dizer que eu errei, eu falhei, eu fiz isso, dei bandeira ali, não sei o quê. Então, tanto é que em tempos teve uma polêmica em torno de mim sobre supostamente eu ter namorado com uma aluna, que não foi isso que aconteceu. É porque numa entrevista... clássico. Esse foi o clássico, sim. Mas foi o quê? O que aconteceu é que numa entrevista perguntaram se o professor Elavoco já se apaixonou por uma aluna. Assim,
politicamente correto, eu diria que não. Não, que isso? Eu, professor Elavoco, Mas figura é ser pública. humano, por que é que não pode se apaixonar? Não, é ser humano, mas é o professor Elavoco, tá entendendo? É, ok. É que as pessoas têm essa ideia de que se o professor Elavoco é um super-humano, é um irrepreensível, desativou o botão se apaixonar. A peça do erro já não está lá. A peça do erro já não... Então, a sociedade chega a um tempo que passa a fase da modelagem, começa a nos olhar como espelho. Eu digo isso, e no meu livro falo, eu não sou espelho de ninguém, não mesmo. Eu me recuso, apesar que isso possa soar alguma prepotência, eu me recuso a ser espelho. Não sou espelho de ninguém. Se eu for sou espelho, então sou espelho limpo às vezes e sujo outras E vezes. se fosse espelho de alguém também, se alguém seria muito pousado, só para deixar claro. Então, tem que ter noção disso. Eu posso inspirar algumas vidas, isso é verdade. Isso é óbvio. Eu posso causar inspiração, as pessoas podem se inspirar em mim, posso causar, vamos lá, posso indicar algumas coisas dignas de serem imitadas, isso é óbvio, não é? Mas, por favor, não me vejam como espelho, porque eu posso vos decepcionar. Não estou a dizer que eu vou, assim, de per si, decepcionar, porque as pessoas não podem me ver. Não. Eu ainda acredito nas modelagens, sim. Acredito na aprendizagem significativa através de imitação, também acredito. Mas essa coisa de viver em função dos outros, porque depois cai em mim, cai em nós, né, os supostos espelhos, esse peso, né, essa responsabilidade de ter que viver em função dos outros, porque não pode mais beber água na rua, não pode andar a pé, não pode não sei o quê, não pode apanhar táxi. Eu tenho esse hábito ainda de rafeiro, ainda como jenguba na rua, ainda ando de calções, de chinelo, porque é assim que eu quero ser. Isso não, eu não diria um hábito de rafeiro, mas é uma vida simples, é algo que nós somos. Mas eu quero ter essa minha vida simples, mas sei que as pessoas, essas coisas de pessoas simples irritam. E na entrevista perguntaram ao professor. O professor se apaixonou uma vez com uma aluna e eu, infelizmente, respondi sim. Oh meu Deus, deu todo escândalo. Mas eu disse que já me apaixonei. Não admiti que tenha namorado com ela. Enfim, mas onde é que eu respondo? Por que eu fui até ali? Fui ali por conta dessa necessidade de partilhar falhas, debilidades, qualidades, experiências boas e também experiências más. Eu não tenho problema nenhum durante essa entrevista, essa conversa, por exemplo, eu tenho que escorregar em alguma coisa que seja íntima e não vou falar isso ou seja, não me arrependo de ter dito isso. Mas também dizer que sim, apaixonou-se por uma aluna, não me parece que seja o problema em si. Porque quem coloca esta questão deve ter a noção de que está a falar para um ser humano. Claro. E os seres humanos continuam a ser seres humanos apesar de exercerem certas posições na sociedade. E namorar com uma aluna, prontos, olha... Pelo politicamente correto e para as mentes menos entendidas na matéria pode causar aqui, como é que se chama? Alguns dizem um alvoroço, não sei se esta é a palavra certa. Mas Gomes, sabe, deixa-me que eu lhe corta, permite. O que na verdade acontece é a vontade de criar escândalos em torno de mim. Há uma vontade muito grande das pessoas em me denegrir, em me abater, em criar algum vexame, em criar alguma polêmica em torno de mim. Essa vontade, que é muito grande, eu sei, e um dia você vai ver, vamos publicar assim, o professor Elavoco cuspiu na rua, e você vai ver, nem parece. Então... Não, isso é próprio do Superstars. Eu já disse e aqui ainda continuo a dizer um Superstar. Mas de qualquer forma, a constante pergunta que eu coloquei, como é que isso tudo começou, dizendo que acumulou tanto conhecimento e o copo depois transbordou. É verdade, e que nós não devemos aqui fazer com que o professor Elavoco sirva como espelho para nós. Mas ainda assim, já com essa experiência toda acumulada, eu tenho esta pergunta.
então agora, como é que podemos fazer para conquistar alguém? Então, porque é especialista, então. Já conseguiu? Já chegou no ápice. Não, qual é o também segredo? não. Para quando É assim. nós olhamos para elas ficarem assim, aqui não tenho saída. É assim, normalmente as pessoas gostam muito de fórmulas, de segredos, de vias, mecanismos, passos, princípios, enfim, tem outras. O professor Lavoco vai dar aqui os 2 passos para não conquistar. Não vou dar por quê? Porque o que funciona comigo pode não funcionar contigo. O que nós às vezes podemos partilhar são princípios, só princípios, não é vias, não é segredos, mecanismos, enfim. Porque o que funciona com um pode não funcionar com o outro. E isso aqui de relacionamento, nem eu aponto, por exemplo, para o meu relacionamento como um relacionamento exemplar, do tipo, imitem o meu relacionamento que vai funcionar. Uns gostam assim, outros gostam de outra maneira. Então, eu acho que essa tendência de tentar, dar normativos ou então tentar ditar regras ou caminhos para que as pessoas alcancem uma determinada coisa, é isso que tem estado a nos levar a falhas. Então, eu não escrevo sobre isso, não falo sobre isso, mesmo nas minhas palestras não foram... Por exemplo, um título de uma palestra, até já me esqueci, Amor Inteligente. Amor inteligente. Foi um título da palestra. Foi um título de uma palestra. Falava sobre amor inteligente. Então, nós discorremos, conversamos, desconstruímos a conversa em torno do amor inteligente. Por exemplo, inteligência emocional, também já falamos sobre inteligência emocional. Entretanto, muitas vezes o que nós precisamos é entender a coisa, não é como ela funciona, entender os meandros de um relacionamento para que nós possamos estar mais em condições de nos relacionarmos tanto conosco mesmo quanto com os outros. Se você me perguntar quais são os caminhos, quais são os princípios, quais são os segredos, não vou mesmo responder. Eu vou perguntar mais aqui em frente quando estiver mais distraído. vai nos dar a receita. Pois. Então, esteve nesta jornada com as atividades relacionadas a aconselhamento e ali, durante esta atividade toda, foi muito bem recebido porque realizou, não só na província da Huila, realizou em diversas províncias, não? E como é que foi a percepção dentro do... Como é que está a população neste caso? O número de pessoas que consomem já vamos lá ver. Os conteúdos que eu produzo, porque eu sou produtor de conteúdo, sou criador de conteúdo, já tem sido maior, cada vez maior. Isso aí, de certo modo, dá-me uma tranquilidade de falar. E, aliás, porque também tenho sido esse pioneiro, não é? Nessa expansão da ideia de dar palestras, de sair para viajar, para ensinar. Mais uma vez, volto àquele princípio de que os mestres são medidos não pelo que eles sabem, mas pelo que eles ensinam. Os mestres são medidos pelos alunos, pelos seus discípulos. Então, o ensino é que é avaliar, é que serve de meio de avaliação de qualquer mestre, porque não é o quanto sabe, porque saber todo mundo, há muita gente que sabe, mas quantas pessoas ensinam? Então, lá fora fala-se muito bem e muito mal de mim, mas entretanto, entre o muito bem e muito mal, há um equilíbrio de pessoas satisfeitas com aquilo que tem sido as nossas intervenções. E agora, como é que... Eu estou a fazer aqui muitas perguntas como se fosse um jornalista, mas, entretanto, como é que vê o estado dos relacionamentos aqui na nossa sociedade? Está fixe? Está mal? Está muito mal? Está péssimo? É melhor nem começar? Como é que isso vai? Eu só acho com a experiência toda que teve e com as observações que deve ter ouvido de muita gente. A minha resposta vai ser estranha, mas é mesmo ali. Eu creio que primeiro precisamos fazer uma anamnese, uma introspeção em nós mesmos, antes mesmo para que nós entremos para um relacionamento. Porque relacionamento, eu não gosto muito de falar de relacionamento, porque já há algum tempo soneguei esse assunto, mas vá lá, tentando acordar um pouquinho. Um relacionamento é partilha. Se é partilha, não é então busca. No relacionamento nós levamos, não buscamos.
Mas só que as pessoas vão para um relacionamento buscando o parceiro ideal, buscando felicidade, buscando satisfação, buscando complementação, quando na verdade o verbo não devia ser buscar, devia ser levar. Isso nos remete a uma necessidade muito grande de complementação em si, ou seja, eu me sinto pleno em mim, então por isso vou partilhar. Porque relacionamento é partilha. Se você não tem nada para partilhar, você vai se transformar num pedinte, num mendigo, em alguém que vai à busca e veja essa romantização de cara metade, a outra parte de mim, outra metade da laranja, enfim, entre outras invencionices que eu nem vou citar aqui. Entretanto, o relacionamento eu vejo assim, do tipo, os relacionamentos tornam-se doentios porque as pessoas não estão disponíveis, não estão prontas, não estão preparadas para se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque ela não se relaciona consigo mesmo. É assim, eu não vou buscar felicidade, eu sou feliz, por isso eu vou para um relacionamento para partilhar a minha felicidade com outra pessoa. Depois dela ter ouvido isso que o professor Lavoco acabou de falar, deixou o namorado. Claro, há pessoas que não precisam de namorado, precisam de tratamento, não precisam. E caramba! Não está fácil. Veja só, não consigo comprar telefone, arranjo um namorado. Não, você tem que arranjar emprego. Caramba! Estou muito triste, arranjo um namorado, arranjo uma namorada. Não, você tem que... Porque senão transforma-se em relacionamentos doentios. É aquela gangrena em que é uma relação de sanguessuga. Isso é prejudicial. É isso que tem estado a esvaziar a emoção, os momentos. Porque é assim, já imaginaste eu me relacionar com uma pessoa problemática? É fria, carrancuda, muito chateada, não sei o que, muito irritadiça. Eu não quereria namorar com essa pessoa. É muito mais fácil encontrar alguém que irradia, alguém chega, te acrescenta. E é nisso que as pessoas têm que se focar um pouquinho mais. Aliás, antes que eu torne essa conversa paradoxal, quando eu digo que é necessário relacionar-se com alguém que te acrescenta para não exigir do outro, você também tem que sentir-se que você vai acrescentar. As pessoas têm que... Até no meu livro, abro um parênteses que falo sobre isso. Não é o que você vai me dar, não. O que eu vou dar? O que eu tenho para dar? Mas parece assim, temos que procurar um parceiro que nos pode também incrementar alguma coisa, porque se formos atrás de um parceiro que não nos ajuda, não nos incrementa em nada, fica complicado, não é? Yeah. Então é isso que está a dizer. Pois. Aí não nos vai levar ao ponto dos interesseiros. De certo modo vai levar, sim. Mas o que eu estava a tentar aqui trazer é a necessidade de nós, é a necessidade de nós criarmos uma forma de partilha. Porque quando deixa-me ler um parágrafo muito interessante. Ok. Yeah. A pergunta não devia ser o que eu tenho, o que eu vou receber, mas é o que eu vou dar, ok? Porque muitos relacionamentos estão vivendo no modo suportar, porque o modo compartilhar já anda desativo faz muito tempo. Porque acontece que onde não há partilhas, não há ofertas. Se não há ofertas, então há trocas. Se há trocas, então há cobranças. Se há cobranças, então há conflitos. Se há conflitos, então não há paz. Se não há paz, não há satisfação. Se não há satisfação, então não há relacionamento. Ou seja, viste onde começou? Começou no quê? Partilha. Relacionamento é partilha. Porque se eu não partilho, se eu não trago, se eu não acrescento, eu cobro aquilo que eu devia dar. Está a perceber? Então, as pessoas não se cobram sempre de outrem. Então, é por isso que eu disse que as pessoas devem se avaliar, fazer um crivo muito rigoroso sobre si mesmo, porque há essa tendência de procurar. Não, antes de procurar, temos que procurar em nós para que nós não criamos relacionamentos doentios. Então, voltando à pergunta que me fez, sendo objetivo, qual é o estado dos relacionamentos atuais? Doentes.
estamos doentes. Basta ver a forma como nos relacionamos. E estamos irritados sempre a discutir, sempre em brigas, sempre em choque, sempre em rixas. O nível de violência é cada vez mais alto, e quando falo de violência, estou a falar de agressão, e quando falo de agressão, estou a falar desde a psicológica até a agressão física. Entretanto, não nos preocupamos somente com a agressão física, é bater, dar chapada, e às vezes não nos incomodamos quando as pessoas se distratam, as pessoas se ofendem, as pessoas se mandam para não sei aonde. Entretanto, há essa preocupação da saúde dos relacionamentos em si. E já viste que eu acabei de dar uma palestra aqui agora. É conteúdo de raiz, mano. Epa, prontos, quem está aqui a ouvir, aproveite, uma palestra altamente grátis. E não, mas na verdade é quase mesmo, é uma palestra, e obrigado já agora por nos dar essa palestra grátis. Estava aqui, pegou o livro, abriu, então vamos mesmo entrar no assunto, nesta questão, neste livro. Como é que surgiu isto? Começou a ser um autor, escreveu este livro, porquê? Como começou? Quando? Onde é que saiu isto tudo? Mas é o que eu E já disse. agora, o título, Coisas que não se dizem. Assim, eu acho que podemos dizer tudo, né? Desde que eu esteja disposto a levar uns bons bordos. Não podemos dizer tudo? Pois, eu estava a dizer que no princípio, relacionamento não. O livro é resultado de experiências, conhecimento e pesquisa. Pois. Então, este livro é só resultado, é um dos primeiros resultados daquilo que eu tenho estado a querer partilhar com as pessoas. Eu já partilho assim virtualmente nas minhas redes sociais, faço vários posts. Ultimamente tenho cessado, tenho só negado os posts assim muito extensos, porque quero muito que as pessoas consumam mais o meu livro nessa altura, neste ano, ou então vá lá ao cabo de 2 anos pelo menos. Tudo está, maior parte, focado na expansão da ideia do livro. Quero que tudo seja afunilado para ali. Claro que tenho um site construído em que passarei a postar mais conteúdo mais no site do que nas redes sociais em si. Vamos lá, o site é professorelavoco.com, se alguém quer saber. Professorelavoco.com, só para repetir. Sim. Então, eu estava a dizer que o livro é resultado das minhas partilhas, mas só que o virtual nem sempre alcança o número de pessoas que eu quero alcançar. Então, arranjei uma forma de transformar, tirar do virtual para o real. E a forma mais tradicional, mais conveniente nesta altura, é através de um livro. Eu não quis fazê-lo em formato digital, porque já estamos muito acostumados com a digitalização. Eu tirei-o em formato físico mesmo, por razões óbvias, para que alcance. Vai lá, por exemplo, eu enviei ontem um livro para Chicomba, amanhã vou enviar um livro para Bibala, enviei para Caluqueme, para não sei aonde, Lucira, lá onde não tem internet, está a ver? É só para ter ideia de que o livro físico tem maior alcance de expansão. E, aliás, também por conta da facilidade de que, vezes quando queremos, podemos consultar. E, claro, fica lá na prateleira das pessoas. Então, o livro é esse resultado. Agora, coisas que não se dizem, por quê? Porque é literalmente coisas que não se dizem. Eu trouxe uma foto... Calma, ali dentro do livro vamos encontrar um montão de palavrões, será? Que são as coisas que não se dizem. Todo tipo de palavrões em todas as línguas é que se encontra aqui no livro. Antes fosse, eu não falo palavrão por nada, mesmo quando estou chateado. Mas para uma pesquisa científica, para escrever o livro, tem de passar pelos palavrões. Então, acho que dominou um montão das palavras que não se podem dizer. Será que é isso? Os palavrões que eu usei são mais safanões morais. Do tipo... Ih, caramba, o que é isso, safanões morais? Deixa-me só buscar aqui uma... Aqui parece que temos pouca luz, não? Não, mas dá para ler, sim. Então, é mais... vá lá, por exemplo, os pais não são leões. Se sentirem como se fossem, então não deveriam ter o último rugido. Não deviam ter a última palavra. A primeira, talvez.
não são generais, não são chefões, ditadores, não são ditadores de regras rígidas e negociáveis, não são irrepreensíveis ou inerrantes, são humanos, deviam sentir-se nada além de humanos, humanos imortais. Tá vendo isso ali? Isso é mais pesado do que te dizer vai para não sei aonde. Eu estou a dizer que os pais são nada além de humanos. Humanos mortais. Eu faço... Tá vendo isso? Essa linguagem é pesada. Essa é a minha forma de falar palavrões. Do tipo, esse safanão ali. Já imaginaste um pai que acha-se alguém que não pode ser questionado? Alguém que dita palavras, e lê essa parte e diz, olha, os pais não são nada além de humanos mortais. Não são os leões, não são os ditadores, não são os chefões. Isso incomoda, isso irrita. Yeah? Entretanto, é essa forma que eu trago de abordagem, não é? É muito interessante. E são coisas que não se dizem mesmo, porque nesse livro eu trago uma abordagem única, severa, não é? Rígida. Tenho que confessar que esse livro não está fácil mesmo, não está leve, não é uma leitura leve. Até tanto é que eu disse que quem quer se divertir não leia esse livro, quem quer fazer lazer não leia esse livro. Não é à toa que estamos chamando de livro negro mesmo. É um livro que primeiro você lê o livro, depois ele começa a te ler, você critica o livro, depois começa a te criticar. Todo mundo vai ser magoado por esse livro. Agora, coisas que não se dizem. Por quê? Porque eu selecionei fiz uma coletânea de assuntos que não são abordados. Tanto é que esse livro foi avaliado em 95% de originalidade, ou seja, 95% deste conteúdo é conteúdo não... É original, não se encontra em nenhum outro lugar. Não se encontra em nenhum outro lugar. Tanto é que não tem bibliografia. Tem uma ou outra citação, as últimas páginas não são de bibliografia. Entretanto, é um conteúdo de raiz, conforme eu já estava dizendo no princípio. E por isso que, se é de raiz e é 95% original, então é literalmente coisas que não se dizem. Eu abordo vários assuntos, por exemplo, como a pornografia, o abuso sexual, por exemplo, essa questão do planeamento, num ângulo que as pessoas não levam, planeamento familiar. Por exemplo, não, planeamento familiar já se fala nas enfermarias, no hospital, não sei o que, blá blá blá, fala-se assim, mas eu trouxe num ângulo em que as pessoas não observam. Eu avalio coisas, eu trago, por exemplo, discussões, por exemplo, em torno da paternidade, em torno da maternidade, em torno de coisas assim, do dia a dia que não são abordadas, não estão em livro. Tanto é que eu desafiei mesmo, olha, se alguém encontrar um conteúdo deste livro que está no outro livro, eu pago-lhe. Entretanto... Desafio aceito, vamos procurar. Não, olha, mas quem quiser, então o desafio está aqui lançado. O desafio está. Mas primeiro vai ter de comprar o livro para procurar. Então, onde é que podemos encontrar esses livros? professorelavocco.com. Mais uma vez, eu tenho um site híbrido que é também loja, e as pessoas podem acessar na loja e comprar através do site. O site é extremamente funcional, é muito fácil, basta inserir os dados e depois o site gera a fatura também, e a fatura seremos notificados pelo pagamento da fatura, e depois o livro vai chegar no conforto da sua casa. E mais, o mais interessante é que você pode comprar no site sem nos contactar. Pelo contrário, nós é que entramos em contato com a pessoa. Nice. Isso, olha, já fazia muito tempo que eu não via um livro a correr a sua atrás, então aproveite. É o conhecimento indo ao seu encontro. Exato. E o que mais? Há algumas curiosidades sobre este livro. Tem aqui alguma curiosidade? Porque eu vou saltar aqui ainda a abordar sobre o livro em uma outra perspectiva que me chamou muita atenção. Sem problema. Curiosidade. Eu não sei se é curiosidade, né? Eu gosto muito... Esse é um livro arrojado. Quando eu disse no princípio, não sei se lembra. Sim. Para mim é assim, ou tenho e é bom, ou não tenho. Ou escrevi bem ou não escrevi. Esse livro, o que de mais caro tem esse livro é a tinta. Foi impresso a tinta japonesa, a segunda tinta mais cara do mundo. Mas porquê? Porquê que foi logo nesta tinta? Porque a editora é uma franquia de uma editora japonesa. Veio do Brasil, de Florianópolis. Por que eu cito aqui Florianópolis? Os próprios brasileiros sabem que tudo que vem de Florianópolis é show de bola. Vamos parafrasear. Conforme eles próprios dizem, não? É, exato. Por quê? Porque Florianópolis é uma antiga colônia
da Holanda e depois da Alemanha. Entretanto, os produtos que vêm do Brasil, de Florianópolis, tendem a ter um crivo de qualidade muito mais forte. Essa é uma das curiosidades. Foi impressa a tinta japonesa. Quer dizer que se esse livro molhar, o máximo que pode acontecer é secar. Não debota. Foi colado a Hotmart. Hotmart é a forma de colagem mais cara que existe. Vamos começar com os testes. Pode testar. Só que aqui isso não é vídeo, mas eu posso sacudir. Não, pode testar mesmo. Vai estragar o livro. Não estraga. Não passei. Não estraga. Não estragou mesmo, não estragou. Não descola. Você pode manejar do jeito que quiser. O papel é especial também. A madeira de primeira qualidade. Entretanto, outra curiosidade é que é totalmente made in Angola. O designer é angolano, é o Dilson Vitor. Os fotógrafos das fotografias que fazem a capa são também angolanos. Eu não estou aí na capa mesmo. O Brota, o Breno, não é? Essa foto é do Cali, essa é do Breno, essa aqui é do Brota. São as pessoas que trabalharam comigo quem inicialmente. Quem está aqui nesta capa? Na parte Nesta capa é o assistente do Brota. Essa fotografia é do Como Brota. É que ele se chama? É o Mamene. Mamene. Yeah. Sentado na linha férrea. Exato. Então adicionamos aí uns efeitos que ficou assim bonito. E quem está na capa, essa aqui é minha cunhada. Fátima. Quem que está a fechar, a pegar a boca da... Quem é miúdo? É um ator, não é? Na verdade, essa aqui é uma campanha que no quarto capítulo falo sobre a Jane, né? Em tempos fizemos uma campanha de repúdio contra o abuso sexual. E o tema da campanha foi Eu Sou a Jane. E ali fizemos essas fotografias, né? Das muitas fotografias que fizemos, escolhi essa para ser a capa do livro. Outra curiosidade, esses olhos Esses olhos, meu Deus. De quem são estes olhos? Olha, a fotografia original já estava assim, só com os olhos. Tinha a boca também, não conheço quem é a pessoa, mas já tinha a boca, mas já tinha uma cobertura. Então nós só aproveitamos os olhos. Nice. E adicionamos esse efeito aí das grades nos olhos. Nice. Olha, gente, estamos aqui a falar com o professor Elavoco. Estamos a falar sobre muita coisa. Já falamos sobre... Já falamos sobre a questão dele ser realmente o professor. Já falamos também sobre a questão, os conselhos amorosos, que ele também prometeu que nos vai dar aqui um conselho instantâneo para quem está a sofrer e nunca conseguiu encontrar o seu amor. Também falamos um pouquinho sobre o seu livro. E ainda sobre o livro, olha, eu já vi este livro na mão de muita gente. E até... gente que eu não conheço particularmente, não? Como é que fizeste isso, meu Deus? Alguém perguntou, prof, você também tem alguma formação em marketing? Eu disse mais uma vez, para mim assim, ou estou a fazer e bem, ou não estou a fazer. Ou estou a fazer e é boom, ou não vou fazer. E mais, sobre este livro, ainda não chegou o mais longe possível. Claro, já estou satisfeito com o alcance, mas ainda não é tudo sobre o alcance. Nós estamos na fase inicial do... Eu vou deixar aqui, vou fazer uma pergunta. Prontos, como é que eu posso colocar? São perguntas interessantes, pertinentes. Eu vi este livro com Adalberto Costa Júnior. Quando é que J-Lo vai pegar este livro? Eu, de certo modo, sou um tanto interesseiro. O que é que eu estou a fazer? E também sou muito vertical. Perdoe-me se a minha verticalidade tiver que ferir alguma... Na minha verticalidade, ao longo dessa conversa, tiver que ferir alguma sensibilidade. Mas não tenho que deixar de sê-lo. Por que eu autografei um livro do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, com muito prazer mesmo. E o livro é dele, aquele não é só do tipo, foi tirar fotografia com o livro, não. Aquele livro está autografado em nome dele. Eu autografei. Por quais intenções? A minha ideia é que eu, com este livro, quero alcançar pessoas que alcançam. Quero influenciar pessoas que influenciam. Okay. Quero incentivar pessoas que incentivam. Essa é a minha política. Eu quero chegar
quero que esse livro chegue aos influenciadores. Não é só presidente, toma. Não, se Adalberto Costa Júnior não fosse um exímio influenciador, Ok. eu não entregaria. Outra pergunta. J-Lo é influenciador? Minha resposta é muito sincera, não. Mas ainda assim podias lhe oferecer um livro. Mas ele é inacessível. É inacessível. Claro. E não só. Eu tenho também lidar com figuras que reúnem consenso. Figuras que transportam certa áurea de consenso, certa áurea de, vamos lá ver, de comunicabilidade, né? Eu também sou muito visionário nesse sentido. Eu não traria, por exemplo, se a pergunta é, eu pousaria numa foto com o presidente? Eu gostaria sim, mas é só pelo politicamente correto. Mas o livro não vai ter o mesmo impacto que teve, por exemplo, ao pousar com Adalberto Costa Júnior. Uma das coisas que eu não sou da UNITA, deixa-me já dizer, eu sou partidário, não sou da UNITA, não sou do MPLA, não Até sou podia militar. ser, não tem problema nenhum. Não, as pessoas gostam muito de partidarizar as coisas. Não é sobre um partido. Infelizmente ainda estamos nesta situação. As pessoas gostam muito de rotular. mas Não é creio- sobre um rótulo, não é sobre um partido. É sobre uma opinião de alguém que faz as coisas. Gostaria sim que um dia desses, por exemplo, pudesse pousar ao lado do presidente, claro. Seria muito Só interessante. não ofereceu porque não conseguiu fazer com que o livro chegasse lá. Não consegui fazer, até agora não consigo. Se houvesse uma oportunidade, sim, gostaria. Entretanto, Ok, entretanto, ainda nas minhas políticas de voar, fazer o livro voar, ainda não consta essa prioridade muito grande. Vai acontecer. Yeah. Senhor Presidente da República, por favor, Se me abrir as portas. abra a porta para o livro chegar. Estamos a precisar. Mas ele vai, é bem porreiro. Mas sabe? eu gostaria que chegasse até ele, por quê? Agora devo aqui já dizer. Por que eu gostaria, por exemplo, que chegasse. Por que eu estou a reunir figuras em torno desse livro? Estou a passar com isso uma lição. Aí a lição é a seguinte: esse livro é para ser consumido por pessoas grandes e pessoas pequenas. Aliás, deixa-me já dizer agora, eu posei numa foto com o governador do Namibe, o Arce Mangueira, sim, tenho fotos também com ele, tenho fotos com, por exemplo, uma das figuras que eu gostaria muito de alcançar é o Almeida. Quem é esse senhor? Almeida. De onde? Poxa, Tem muitos Secretário de Estado. Almeidas que eu conheço. Adão da Almeida. Adão de Almeida. Claro. Acho ele muito porreiro, muito acessível. E aliás, acho que também para o presidente também seria demais. Acho que seria demais porque para o presidente J-Lo é mais uma figura executiva do tipo. Não sei se ele aceitaria, por exemplo, usar numa foto. Eu tenho firme certeza que aceitaria. Se tivesse tempo, se estivesse aqui neste exato momento. Vou fazer um requerimento. Vamos só tentar. fazer um requerimento e certamente vai conseguir. Mas de qualquer uma das formas, vocês estão a perceber porque é que eu digo que eu estou aqui com Superstar. Nós estamos aqui nesse nível, a falar J-Lo, a falar de Almeida e a CJ, só para vocês perceberem o quanto esta pessoa aqui é influente e ocupa um grande espaço cá, não só na cidade de Lubango. Para se comunicar melhor, pesquise as páginas Comunicação com Força no Facebook e YouTube. Professor Lavoco, é da província da Huila? Originário de cá? De onde é que é? Não, eu estou sensivelmente, vai lá, 2008, 12 anos no Lubango. Eu sou do Bié, sou natural do Bié. Os meus pais, agora de feliz memória, eram de lá, são naturais de lá. Eu vim para aqui para estudar, já agora. Eu estudei no ICED, sou formado pelo ICED do Lubango. Formado em quê? Matemática mesmo. Matemática. Sou licenciado em matemática. Licenciado e só licenciado, não quero mais, não quero avançar, não quero ir além disso. Não quer estudar mais? Não mesmo. Eu não gosto da academia. Perdi interesse da academia. Ok. Vim para cá para estudar e então chegou um tempo que já não justificava voltar para o Menong. Isso significava voltar a ir
a ser abrigado debaixo da saia da mamãe. Eu não queria mais ficar debaixo da saia da mamãe. Fiz moradia aqui, casei-me aqui, já agora sou casado, tenho 3 filhas, tenho 34 anos de idade. E o anel está a brilhar. São coisas que ainda não perguntaram. Pois. Então, entretanto, não sou solteiro, não estou disponível, mas, infelizmente, sou há 5 anos casado. Azar para estudante. Sou casado há 5 anos, não é? E tenho 3 filhas, e então talvez não terei mais uma outra. Talvez virá uma, assim, do aconteceu, do acidente, 1/4, e dali talvez não vem mais, porque eu parto do princípio de que é necessário pensarmos um pouco mais nas implicações que há em trazer filhos ao mundo, que são muito grandes. Enfim. Então, neste exato momento está mesmo de viagem, pelo que conseguimos observar, e tem um projeto. Pode falar-nos um pouquinho sobre isso? Bem, sim, estou de viagem agora para Cabinda. Estarei em Cabinda nos dias 12 e 13. Daqui primeiro vou a Luanda e depois de Luanda vou escalar Cabinda. Entretanto, tem sido uma experiência enorme. Eu venho já de uma viagem, cheguei ontem, só para ter ideia. Cheguei ontem e saio já daqui amanhã. Então, cheguei ontem da onde? Eu fui a Mochico, daqui para o Huambo, fui ao Huambo, depois escalei Mochico, Lunda Sul, Lunda Norte, depois Luanda, subi para Malange, antes disso Uigi, depois Malange, depois novamente Luanda, Lubango, e amanhã saio daqui novamente para Luanda, Cabinda, volto para cá, na semana seguinte escalo Zaire, e então para terminar, e vou terminar a jornada norte, porque a digressão norte com o Kwanza Norte, que ainda não fui. Entretanto, faltam agora 2 províncias apenas para eu somar as 18 províncias nessa digressão pelo país com esse livro. Então, isso é um ato heróico, isso não implica muito dinheiro, isso implica muito trabalho, muito investimento, muito esforço, muito sacrifício, porque todas essas viagens temos estado a fazer de carro, há certas coisas que talvez um dia partilho mais, vai lá. Por exemplo, só para ter ideia, anteontem eu saía de Malange para Luanda, chegamos às 2 horas no quilômetro 30, na entrada de Luanda, e fomos obrigados a estacionar o carro nas bombas, porque supostamente não podia-se entrar por questões de segurança, por risco de sermos assaltados, e dormimos no chão, Gomes, no chão, literalmente no chão. São cenas que às vezes as pessoas não olham o backstage. O meu backstage é coberto de muito sacrifício, muito mesmo. Comer desordenadamente, ver às vezes comer na rua, chikwanga, cabrité, frango com batata, comer à toa, desordenadamente quer dizer em hora imprópria. Enfim, tem sido um sacrifício enorme. Há pouco tempo você anunciou patrocinadores, eu não tenho. É tudo a custo próprio, dinheiro do próprio bolso, não tenho patrocínio de ninguém, apoio de absolutamente ninguém. Tem alguma mensagem a deixar? Se nós não nos valorizarmos, as pessoas não vão nos valorizar. Se nós não nos aplaudirmos, não vamos esperar aplauso dos outros. Então, a necessidade de acreditarmos nos nossos investimentos, nas nossas iniciativas. Já agora, uma mensagem para o professor Elavoco do futuro. Você foi mais adiante daquilo que você projetou. Parabéns, porque você é o autor de maior relevância em Angola. Parabéns, porque você acreditou. Muito obrigado, obrigado mesmo. Olha, gente, eu estou aqui ainda com o professor, e para vocês que estiveram do outro lado a ouvir, muito obrigado também pela vossa companhia, por terem estado ali. Estejam sempre connosco, mesmo. Aqui tem coisas boas, vamos sempre falar e voltaremos em um momento em que tivemos a estrutura toda feita com câmaras e tudo. Vocês vão ver aqui o professor Elavoco, a gente que está a se espelhar, e é isso, como sempre digo, vivam bem, comam bem e tenham ótimos momentos. E é isso, agora o professor vai nos contar aquela dica miraculosa, a dica instantânea para nós conseguirmos os nossos amores, não é? Com a experiência toda que teve, conseguimos.